Abram a Bíblia de vocês, talvez um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento. E eu não ia trazer esse tema hoje, eu não ia falar sobre esse texto, mas eu precisei trazer. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1 até o 10. Efésios capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Assim diz a palavra do Senhor. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Oremos. Senhor, muito obrigado, Deus, por este culto. Obrigado porque eu tenho sentido a Tua presença desde o início desse culto, nos louvores, em tudo que tem sido feito. E hoje quis o Senhor mudar o tema da mensagem, o texto da mensagem, porque eu não estava preparado para falar sobre esse tema. Mas o Senhor é o dono da igreja, eu sou apenas o Teu servo, então que o Senhor fale à Tua igreja e me use como apenas uma ferramenta, me use apenas como um instrumento, porque eu não passo disso. Eu não sou ninguém para tirar ninguém do pecado ou salvar alguém. Somente o Senhor tem esse poder, então por isso estamos aqui, para ouvir a Tua voz e não a minha. Muito obrigado, Senhor. Essa oração que nós fazemos. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos hoje, como eu já disse, falando sobre pastor. Obrigado, André. Jesus, certa vez, ele disse o seguinte. Ele estava exortando os fariseus e ele disse para os fariseus o seguinte: vocês não me seguem porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Ou seja, se um dia você ouviu a voz do bom pastor, que não sou eu ou qualquer outro pastor terreno, se você ouviu a voz dele e hoje você está aqui num domingo chuvoso, nem está tão frio hoje, mas está chuvoso, e você poderia estar em outro lugar, qualquer outro lugar, mas se você está aqui hoje e você crê em Jesus, é porque você ouviu a voz do bom pastor e ela é inconfundível, porque Jesus disse: as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz. Elas não confundem a minha voz com qualquer outra voz aí fora. Billy Graham certa vez disse que a coisa mais extraordinária de todos os tempos não foi o homem pisar na lua, mas foi Deus pisar na terra. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o porquê Deus pisou na terra, se encarnou em forma humana, e qual foi o propósito dele na sua e na minha vida, e entender que não tem nada a ver comigo, com você, ou alguma qualidade que nós tenhamos. É tudo de graça, tudo pela graça, tudo pela misericórdia dele. Quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo, ele escreve à igreja de Éfeso, provavelmente na década de 60, 62 da era cristã. Ele escreve, Paulo estava preso em Roma, ele estava preso na sua prisão domiciliar, onde ele ficou 2 anos preso em Roma. Então ele escreve essa carta e provavelmente essa carta chega até a cidade de Éfeso através de Lucas, o evangelista. Inclusive, provavelmente foi um dos grandes mensageiros das cartas de Paulo naqueles tempos. Nós estamos falando aqui sobre um período onde o apóstolo Paulo estava sofrendo, mas ele precisava mandar um recado para a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso ficava numa cidade totalmente idólatra. Uma cidade totalmente idólatra, a qual tinha em Éfeso um monumento dedicado à deusa Diana dos Efésios, que era uma deusa da mitologia grega, a qual os
os habitantes de Éfeso, eles idolatravam, tinham um templo, que era também considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo de Diana dos Efésios. Estudiosos dizem que era um templo todo forrado de mármore, era uma coisa muito linda. O comércio da cidade girava em torno da deusa Diana, uma deusa falsa, mas uma deusa. O comércio da cidade vendiam produtos, esculturas, tudo girava em torno de culto a Diana. Era uma cidade idólatra e a igreja sofria muito numa cidade dessa. Você acha que é duro ser cristão hoje? Você acha que muitas vezes é difícil ser cristão hoje? É porque você não foi cristão em Éfeso. Sofriam perseguições atrás de perseguições, porque era o único povo na cidade a qual não cultuava a deusa Diana, porque nós sabemos que nós devemos adorar apenas Deus. Qual é o primeiro mandamento? Adore o Senhor teu Deus, e só Ele preste culto. Então nós vemos que era uma situação complicada. Então Paulo escreve essa carta para fortalecer aqueles irmãos e dizer, olha, eu sei que está difícil onde vocês vivem, eu sei que não é fácil viver num contexto idólatra, eu sei que não é fácil ser perseguido, e Paulo sabia muito bem do que ele estava falando, porque ele estava preso por causa do Evangelho. Então ele escreve essa carta para relembrar os irmãos da obra de Cristo, porque é Cristo que nos mantém até os dias de hoje. Acompanhe o versículo 1 ao versículo 3 comigo. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamento. E como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo, então, ele fala da importância de agradecer a Deus. Sabe por quê? Porque antes nós estávamos mortos. O texto começa dizendo que nós estávamos mortos. Mortos em transgressões, em pecados. E Paulo ainda fala, vocês ainda viviam segundo o desejo do coração de vocês. Importante dizer que a idolatria naqueles tempos, e também acontecia isso em Éfeso, um dos cultos a Diana envolvia sexo com várias pessoas, era algo depravado, totalmente depravado. Entregue às paixões da carne, entregue às paixões do sexo. Então Paulo diz, olha, se mantenham firmes, porque lembra que antes vocês estavam mortos também. Vocês também viviam segundo o desejo do coração de vocês. Vocês e eu, nós estávamos mortos em transgressões e em pecados, satisfazendo apenas as vontades da nossa carne. E ele diz o seguinte, no versículo 2, que nós seguíamos a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar que atua nos que vivem na desobediência. O que quer dizer isso? Príncipe do poder do ar que atua nos que vivem na desobediência. Paulo ele está falando aqui sobre a influência maligna que existem nas pessoas que não são de Cristo. As pessoas que não creem em Cristo, queira você ou não queira você, julgue a pessoa mais boazinha do mundo, ela está debaixo da influência do diabo. Se a pessoa não é cristã, se ela não se converteu a Cristo, de uma forma ou de outra, ela está debaixo da influência do diabo. Não tem meio termo no mundo espiritual. Não tem como você estar com Cristo ou no meio do caminho ou com o diabo. Não existe isso. Por isso Paulo diz, nós estávamos mortos, nós seguíamos a ordem, nós obedecíamos o príncipe do poder do ar. Embora muitas pessoas aí fora se julguem boas demais, se julguem maravilhosas, se ela não tem Cristo no coração, ela de uma forma ou de outra, ela está influenciada pelo diabo. Em algum momento isso ficará evidente na vida dela. Nós éramos inimigos de Deus. Nós não percebimos como nós éramos guiados pelo maligno, como nós éramos guiados pelo diabo. Nós não percebíamos para onde nós estávamos indo. Eu sempre falo essa analogia aqui. Augusto Nicodemos, ele diz que todos nós andávamos rumo a um precipício com tampões nos ouvidos e vendas nos olhos. Nós jamais olharíamos para Deus se não fosse pelo próprio Deus, porque nós estávamos mortos. Todos nós, um por um, estávamos mortos em transgressões e em pecados. Não havia solução para mim, não havia solução para você.
Você não poderia tirar você da sepultura. Você não poderia tirar você mesmo da sua sepultura espiritual. Eu não poderia fazer nada por vocês. Vocês não poderiam fazer nada por mim. Porque todos nós estávamos debaixo da mesma influência. É importante lembrar que quando o primeiro casal ele peca, é registrado em Gênesis 3. Quando o pecado entra no mundo, toda a raça humana ela nasce morta. Toda a raça humana ela nasce corrompida. Toda a raça humana merece o inferno. Nós vemos hoje em dia muitas pessoas querendo questionar a Deus pelos problemas do mundo. Aonde está Deus? Aonde está a justiça de Deus? Pois eu falo que se Deus ele quisesse mostrar a justiça dele agora, ele pegaria a humanidade toda e jogaria no inferno e ele estaria sendo justo. Porque todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Não há ninguém num degrau acima de alguém. Não há ninguém melhor do que ninguém. Não há ninguém numa posição exaltada. Todos nós somos miseráveis pecadores. Em Romanos 3, versículo 10 em diante, Paulo diz o seguinte: como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são como túmulo aberto, e com a língua enganam. Veneno de víbora estão em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz, e aos seus olhos é inútil temer a Deus. Paulo está descrevendo aqui, nada mais, nada menos, do que a minha e a sua situação antes de Cristo. Paulo está descrevendo aqui como é alguém morto em delito, em pecado, como é alguém espiritualmente morto. Não há um justo sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque. E ele continua no versículo 18 e diz: aos olhos do homem, é o quê? Coloca o 18 para mim, sabe, por favor? O homem sem Cristo, ele interpreta dessa maneira. Versículo 18. 3:18. Romanos 3:18. É que a minha versão diz diferente. Que aos olhos do homem é inútil temer a Deus. Ou não há temor a Deus diante dos seus olhos. O homem olha para essa situação quando ele está morto em transgressão e em pecado, ele não vê necessidade de ter um salvador, sabe por quê? Primeiro ponto, porque para se converter a Cristo você precisa reconhecer quem é e se arrepender dos seus pecados. A pessoa que ela não reconhece os seus pecados e ela acha que ela é boa, nós vemos muita gente pregando salvação por obras. Olha, fulano é tão bonzinho, fulano faz tanta coisa bonita, olha, ele merece a salvação. A Bíblia diz que as nossas boas obras são como pano de trapo para Deus. São como pano de imundície. Sabe o que é pano de... Sabe o que o profeta estava querendo dizer com pano de imundície? Ele estava querendo se referir às ataduras que alguém enfaixava nos defuntos. Você quer se justificar perante Deus através das suas boas obras? Você acha que você chegará perante Deus um dia, apontará o dedo na cara dele e vai dizer: Senhor, eu fiz isso, isso, isso e aquilo, então eu mereço a salvação? Pois entenda que as suas boas obras são para ele, como panos de enrolar defunto. Ninguém vai chegar diante de Deus se gabando de coisa alguma, porque a salvação não é por obras. Todos nós estávamos mortos em pecados e nós não queríamos a Deus. O texto diz que aos olhos do homem é inútil ter um Deus. Eu serei salvo do quê se eu não reconheço que eu sou um pecador? Eu serei salvo do quê se eu não reconheço que eu estou indo rumo à ira de Deus? Do que ser salvo? Para que um salvador? Aos olhos do homem é inútil temer a Deus. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que o homem natural, ou o homem sem Cristo, ele não entende as coisas espirituais. Ele não entende porque ele não pode, porque as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E quem nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo de Deus. Portanto, não foi por você, não foi por mim. Foi pelo nosso bom pastor que pisou nessa terra para fazer algo que eu e você nunca faríamos por nós mesmos. Versículo 4 e versículo 5, Paulo continua o texto. Todavia, Deus que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos.
Paulo ele continua, e aqui é o ponto-chave desse texto. O versículo 5 ele é o ponto-chave, porque ele pega o caos e organiza tudo. Ele pega toda a nossa situação de miséria e organiza. Porque nós estávamos mortos em transgressões, em pecados, só seguíamos os nossos próprios desejos, só queríamos saber dos nossos desejos, do que nós queríamos, de sexo, de bebida, de vícios, de qualquer outra coisa aí fora, nós só queríamos isso. Seguíamos e obedecíamos o príncipe do poder do ar, que é o diabo. Só fazíamos isso, não tinha saída para nós, todos nós estávamos num beco sem saída. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, nos deu vida. Mas Deus, sempre coloque isso na sua vida. Mas Deus, eu sou o que sou, mas Deus, eu estava morto, mas Deus, eu mereci o inferno, mas Deus. Mas Deus. E glórias a Deus por isso. Porque se não fosse esse mas, todos nós nos encontraríamos no inferno um dia. Todos nós. Sem distinção. Sem preconceito de classe social. Todos nós estaríamos na condenação. Mas Deus fez tudo o que nós não faríamos por nós mesmos. Ele tirou a venda dos nossos olhos, os tampões dos ouvidos, e a gente conseguiu ver que tinha um precipício na frente e que nós iríamos cair mais cedo ou mais tarde. A salvação não acontece de baixo para cima, acontece de cima para baixo. Não acontece com uma iniciativa minha, não começa com o primeiro passo meu, porque eu estava morto. Um morto não anda, um morto não respira, um morto não se mexe, um morto não fala, ele é morto. Se você for a um velório e o morto falar, você não fica, né? Não fica ninguém. Mas por que a gente chega perto do caixão? Porque a gente sabe que não tem perigo, não é? Éramos nós espiritualmente. Não poderíamos mover um dedo sequer na direção de Cristo. Não poderíamos medir ou fazer nada para melhorar a nossa situação. Versículo 6 e versículo 7. Paulo continua e diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Olha que analogia interessante que Paulo faz. Nós éramos mortos, mas Deus nos ressuscitou com Cristo. A ressurreição, ela é o ponto central da nossa fé. Cristo poderia ter nascido, ele poderia ter crescido, vivido, feito todos os milagres possíveis, mas se ele não tivesse ressuscitado, ele não seria o Messias. Se ele não tivesse ressuscitado, ele não poderia nos dar vida. Se ele não tivesse ressuscitado, ele não nos levantaria do caixão um dia. Mas sabe por que hoje você tem vida? Porque ele é a própria vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele mesmo. Ele é a própria vida. Colossenses 1 diz que ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata expressão de Deus na terra. Não existe outro nome, não existe outro meio, não existe outro caminho. Não existe outra possibilidade de você ter a venda dos olhos tirada e os tampões dos ouvidos se não for por Cristo. Ele é o único caminho, ele é a única esperança, ele é o nosso único bote salva-vida. Não há outro, não se engane. O mundo pode apresentar outras soluções para você. O mundo pode apresentar o que quiser para você. Prazeres momentâneos, outros ídolos, outros deuses. O candomblé pode te apresentar, o espiritismo, o catolicismo, pode te apresentar o que quiser. Somente Cristo é o único caminho para a salvação. Quando ele diz, eu sou o caminho, ele não está dizendo que eu sou um dos, eu sou um meio de salvação, não. Eu sou o único caminho, e ninguém vai até Cristo se não for por ele. Porque ele é o nosso Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas
as coisas. E com Cristo todos nós fomos adotados como filhos. Paulo ele usa o seguinte, que nós somos ressuscitados com Cristo e nós estamos assentados nas regiões celestiais. Paulo usa uma figura de linguagem futura, mas para descrever o presente. Deixa eu tentar entender. Deixa eu tentar fazer vocês entenderem. Nós ainda não estamos glorificados, correto? Quais são... Isso aí é até pergunta de concílio. No sábado nós estávamos aqui fazendo o pré-concílio do Flávio, ficamos até 3 horas da tarde, ele saiu suando. Mas enfim, quais são os processos de salvação? Conversão, santificação e glorificação. Conversão é quando eu sou regenerado, eu sou uma nova criatura, eu creio em Cristo, sou salvo. A salvação é imediata. No momento que você creu em Cristo, você é salvo. O ladrão na cruz está aí para provar. Não fez boas obras, não deu cesta básica para necessitados, ele não fez nada de bom, mas ele foi salvo porque ele creu. Ninguém é salvo pelo que faz. Depois vem a santificação, que é o processo de mudança na nossa vida. O que eu fiz ontem não faço hoje, o que eu fiz hoje não faço amanhã, e eu vou sendo moldado. Mas a glorificação nós ainda não experimentamos. Mas Paulo aqui ele já descreve que embora nós ainda não experimentamos a glorificação, nós já estamos com os nossos lugares garantidos. Ele nos ressuscitou da sepultura espiritual e já nos garantiu nos assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso nos mostra que salvação ela não é algo que você perde e você acha a hora que você vem entender. Nós estamos na palma da mão dele e nós não estamos num jogo, nós não estamos jogando dados ou cartas, a nossa vida está segura. A nossa vida está segura porque não somos nós, é sempre ele. Jesus disse o seguinte: Senhor, todos os que o Senhor me deu, eu jamais lançarei fora e ressuscitarei cada um deles no último dia. Nós estamos seguros na mão de Deus. Estamos seguros. Para nós caminharmos para o final, versículo 8 e versículo 9. Paulo termina esse ponto. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, não terá ninguém com o narizinho empinado lá no céu dizendo: Senhor, estou aqui porque eu fiz muita coisa. Jesus, certa vez, ele descreve que no dia do juízo final, aparecerão alguns, dizendo: Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos milagres, em teu nome. Jesus olha para eles e diz: eu nunca conheci nenhum de vocês, não tenho nem parte com vocês, afastem-se de mim. Ninguém chegará naquele dia se gabando do que faz ou de quem é. Quanto dinheiro tinha na conta, se foi famoso, se foi anônimo, se tinha casa própria alugada. Naquele dia nada disso fará diferença alguma na minha vida e na sua. E Paulo diz o seguinte: vocês são salvos pela graça. Certo? Pela graça. Por meio do quê? Vamos lá? Coloca o versículo 8 para mim, Sá, por favor. Vamos todos. Pois pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Parou aí. Por meio do quê? Embaixo diz o quê? E isto não vem? É um dom de Deus. Dom no grego significa carisma. Carisma significa presente. Algo que te foi dado. Você não conquistou. Você não foi pelos seus esforços. Foi dado a você. Ou seja, eu sou salvo pela graça. Só que o combustível que me leva até a graça é a fé. Mas essa fé não vem de mim. É um presente que o próprio Deus me deu. Entende que é tudo dele? Entende que não tem participação minha, não tem participação sua? Não tem algo que um dia eu acordei belamente e disse: Senhor, eu quero... Olha, agora eu creio no Senhor, do nada. Jesus ele disse que aquele que começou a boa obra... Jesus não, Paulo diz: aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para terminar essa boa obra até o dia de Cristo Jesus. Ele começou a boa obra na sua vida e na minha. E nós podemos descansar porque naquele dia, no dia do nosso julgamento, nós seremos salvos da ira de Deus. Porque somos melhores do que os outros? Não. Salvação não é por obras, para que ninguém
se glorie por meio da fé. Você tem fé em Jesus? Quem crê em Jesus aqui? Não é saber que ele existe ou crer no Jesus comercial. Você crê que você foi salvo da ira que se aproxima? Sabe por que você crê? Porque um dia ele te deu essa fé. A Bíblia diz que nós temos que ter os nossos olhos atentos no autor e consumador da nossa fé. A fé, como disse Agostinho de Hipona certa vez, a fé Deus não procura homens de fé. Ele gera homens de fé. Deus, ele não procura pessoas que creiam nele, porque ele sabe que ninguém creria, porque o morto não pode crer. Ele gera pessoas de fé. Ele gera pessoas que olhem para ele e falem: Senhor, eu sei para onde eu ia e sei onde eu estou agora, porque o Senhor me levantou. Hoje nós conversamos, né, Luiz? Luiz é novo convertido, gente. Há pouco tempo ele está vindo aqui na igreja e ele falou: pastor, essa semana, né? Eu quero me batizar porque eu creio em Jesus. No final do mês nós vamos batizar mais 2 que falaram a mesma coisa. E não é só falar, não. Porque a fé sem obras é morta. Precisa haver mudança de vida. Cristo deu a fé para aquele rapaz. Não é porque ele é bom. E nem vai ser melhor depois de batizar. Eu falei isso para ele, né? Se você crê, é porque ele te deu essa fé. Tudo vem por ele. Tudo. Quer uma prova que tudo vem por ele? Olha o versículo 10 para nós caminharmos para o final. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as quais Deus preparou antes para nós praticarmos ou andássemos nelas. Agora entra as obras. Perceberam? Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta, porque através das obras você mostra a sua fé. Mas não é especificamente as obras que salvam, é a fé. Só que a fé que salva, a fé que transformou você, a fé que fez você nascer de novo, fará você caminhar em boas obras. Jesus disse certamente, João diz em 1 João, que se nós dizemos que andamos na luz, mas caminhamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Ou seja, se eu estou na luz de Cristo, se eu fui salvo, automaticamente o Espírito Santo de Deus vai gerar na minha vida frutos condizentes com a fé que eu digo que eu tenho. Deu para entender, gente? Mas você não é salvo pelo que você faz, mas pela fé. Só que olha que interessante que nós somos nova criatura, nós fomos feitos de novo em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Portanto, não adianta você dizer que eu vou na igreja e está tudo bem, mas eu não preciso respeitar ninguém, eu não preciso perdoar ninguém, eu não preciso mudar minhas posturas, eu não preciso abandonar os meus pecados, eu posso viver do jeito que eu quiser porque eu já estou salvo mesmo, não é? Eu já estou salvo mesmo, eu já estou seguro. O pastor disse que eu estou seguro na mão de Deus e que eu não perco minha salvação. É verdade, você não perde. Salvação não é loteria, nem dado. Mas se você é salvo, você jamais vai pensar em viver uma vida frouxa. Se você é salvo, você jamais vai pensar em viver uma vida qualquer na presença de Deus. Porque você foi feito de novo para quê? Caminhar em boas obras, a qual Deus preparou essas boas obras para você, antes de você nascer. Paulo está dizendo isso aqui. A sua vida não é... Até fiz uma... O pessoal ontem falou sobre o que é? Qual que é o tema ontem, Guilherme? A vida não é um jogo. Nem do Brasil, graças a Deus. A sua vida não é um jogo. Mas não é mesmo. Você não está num mundo que você não sabe para onde vai, não sabe de onde veio, não sabe quem é. Você sabe quem você é? Você é filho de Deus, se você creu. Você sabe de onde você veio? Da sepultura, ele te tirou de lá. Você sabe para onde vai? Para a glória dos céus. Nós sabemos exatamente onde estamos e por que estamos, e não tem nada na nossa vida que está fora do controle de Deus. Não tem nada que aconteça na sua vida, por pior que seja, que você possa dizer: Deus se esqueceu de mim. Não, está tudo nos conformes como Ele mesmo planejou, porque Ele é o Deus de toda a história. Ele não é o Deus que sabe o que vai acontecer apenas. Davi disse: todos os meus dias já foram escritos.
Deus, ele não sabe o que vai acontecer, ele não é um vidente. Ele sabe porque ele é o autor da história. Você está seguro. Você foi salvo por um propósito dele na sua vida. Você tem fé porque ele te deu e para andar em boas obras. Portanto, faça como Paulo diz, desenvolva a salvação de vocês. Faça boas obras. E o que é boas obras? Boas obras é eu vir na igreja? Não. Boas obras não é a igreja, tá, gente? As boas obras, só para vocês entenderem, as boas obras, elas estão ligadas com os frutos do Espírito, que está lá em Gálatas. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. O que ele está querendo dizer? Que aquele que realmente nasceu de novo, se não perdoava, comece a perdoar, porque isso é justo. Se roubava, pare de roubar, porque isso é justo. Se vivia nos vícios, pare, porque isso é justo. Porque você foi feito de novo, uma nova criatura. Que pensa, que fala, que caminha diferente. Você vai errar? Vai, todos os dias. Eu erro, pelo menos eu erro todos os dias, não sei você. Todos os dias pecaremos. Mas eu sei que minha salvação não depende do meu deslize. Porque se dependesse todos nós, nos encontraríamos lá naquele dia, na condenação. Graças a Deus por Cristo Jesus. Paulo diz, miserável homem que sou, o que eu quero fazer, eu não faço, mas o que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Você já experimentou isso na sua vida? Alguma vez você já pecou e falou, não queria fazer isso? E ficou com raiva de você mesmo. Olha, eu não queria fazer e eu fiz. Sabe por quê? Porque você é corrompido pelo pecado, desde a sua infância. E você só será glorificado e estará longe do pecado na Nova Jerusalém, com Cristo Jesus. Hoje é dia do pastor. Mas se não fosse o Supremo Pastor, nenhum de nós pastores aqui estaríamos aqui. Nenhum de nós. Ele é o bom pastor. E se você é salvo, agradeça, porque você é ovelha do pastoreio dele. Dele. Agradeça a Deus porque ele fez por você o que você nunca faria por você mesmo. Nós somos salvos totalmente pela graça, isso não tem nada a ver comigo e com você. É um dom, é um presente de Deus. Agora sim nós nos veremos no céu. Você crê nisso? Você crê que naquele dia, no seu julgamento, você passará na alfândega do céu? Você crê? Sabe por que você crê nisso? Porque você sabe que você tem um advogado de defesa forte. Porque se fosse só por você e pelas suas obras, eu também, eu já ia chorando, irmão. Mas eu sei que não tem nada a ver comigo. É um dom de Deus a salvação. Amém? Vamos orar.